Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando nesse sabadão o 18º episódio do nosso Tô na Serra Podcast, não é isso, Thiago? Exatamente, sejam bem-vindos a mais um grande episódio aqui no Tô na Serra. Seja bem-vindo a você que tá aí nos acompanhando nesse momento, já aí almoçando, o pessoal chegando daquela hora do descanso. A hora do descanso é uma hora muito boa para você acompanhar. Exatamente. É rapidinho, é só 1h30, às vezes 2 horas, depende do conteúdo. Hoje tem muita coisa legal e você fique ligadinho aí que já a gente começa o nosso bate-papo. Daqui a pouco vamos saber quem é o convidado de hoje, mas vamos saber aqui, é claro, saber não, vamos aqui mandar aquele alô legal para os nossos parceiros. Exatamente, deixa eu mandar aquele abraço todo especial para a galera que acredita nesse projeto e está patrocinando o nosso Tô na Serra Podcast. Salgados da Carla, o amigo Paulo Campos, a Casa da Construção, a Império Gourmet e a loja Superestação e Confecções, esses parceiros que têm contribuído e muito para o nosso Tô na Serra Podcast. Muito importante para que tudo isso aqui aconteça, para que toda essa arrumação aqui esteja sempre pronto todas as semanas para vocês. E você também pode ser também um parceiro da gente. Fica ligado que durante o nosso episódio teremos ali o QR Code para você participar conosco. Ou se você também é um comerciante, né? Você tem aí uma renda aí, quer também ajudar o nosso projeto, fique à vontade de contato conosco pelo nosso Instagram. E mandando um abraço todo especial aos nossos seguidores do Instagram, o pessoal que também já nos acompanha no canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, não deixe. O pessoal vai lá, assiste e esquece de curtir, esquece de se inscrever. Não deixe de fazer essas duas coisinhas que são simples demais, mas ajudam bastante nosso canal, né? Exatamente, além de comentar, né, Thiago, nossos muito vídeos importante também. E compartilhar, mandar para os Isso. amigos, tá bom? Para conhecer um pouquinho das histórias que nós contamos aqui, né, dos nossos convidados, um mais especial do que o outro. Exatamente, Água Branca tem uma riqueza, uma diversidade muito grande e estamos aí trazendo um pouquinho do que há aqui em nossa querida Água Branca e vamos conversar mais um pouco aqui sobre mais uma parte da história de Água Branca com um profissional que tem aí uma experiência muito grande. Vamos conhecê-lo daqui a pouquinho. Deixa eu mandar um abraço especial aos nossos seguidores que já são aí os nossos telespectadores de todas as semanas, o pessoal lá de Pariconha, o pessoal de Delmiro Gouveia também que nos acompanha. Um abraço. Os Campinhos. Os Campinhos também. Temos o Vitor Hugo, a sua esposa também, que está sempre aí assistindo com a gente, a Luciene e a galera massa que está sempre também assistindo e dando aquele feedback bacana. E vamos lá, vamos para o nosso bate-papo, vamos conhecer o nosso entrevistado de hoje, vamos conversar com ele que é professor. Quem é ele, Valdeir? Exatamente, e tem tudo a ver, né, nesse Dia dos Professores, Dia dos 15 de Professores. outubro, Dia dos Professores. A gente já manda um abraço especial para todos os nossos professores aqui de Água Branca, do Brasil, né, do mundo, enfim. Ele né? veio representando então, Essa categoria, a né? categoria, nada mais justo do que colocar um professor nesse dia especial. Exatamente. Vamos conversar com ele, né, Valdeir? Exatamente. Nosso convidado de hoje é o professor Cristiano, conhecido como Cristo. Palmas, produção! Seja bem-vindo, Cristo. Seja bem-vindo ao nosso Tô na Serra Podcast. Fica à vontade aí para suas considerações iniciais. Gente, muito obrigado. Como você falou, muito bom espaço. Que mais pessoas ajudem o projeto dos meninos aqui, que é muito interessante. Como ele falou, chamo Cristiano, apelido Cristo. Sou natural de Paulo Afonso, morei lá em Paulo Afonso uma parte da vida, poucos anos. Depois vim morar aqui em Água Branca. Né? Minha mãe é baiana, de lá de Paulo Afonso. Me formei em magistério aos 17 anos e só vim cursar uma faculdade já depois de casado. Mas senti a necessidade de me tornar professor e trabalhar com crianças especiais quando eu tive um aluno especial, que aí eu parei e pensei, eita, se eu vou ter esse, acho que lá na frente eu vou ter outros. Então, quando eu fiz a primeira formação na área, eu não tinha ideia de que iria trabalhar na sala de recursos, né? Que eu fiz a formação para o AEE. Aí trabalhei mais uns 5 anos na sala regular e depois comecei a trabalhar exclusivamente com crianças, com pessoas especiais. Então, para resumir, você é professor de alunos com deficiência, de alunos especiais. Isso, de pessoas com deficiência. Ok. Isso, muito bem. Então, é essa a sua especialização. Você é professor, primeiramente, você lecionou
em turmas normais e depois você se especializou nessa área. Isso. Eu fiz uma pós no AE, que é o atendimento, que a gente trabalha na sala de recursos. Mas o atendimento é de AE, que é atendimento educacional especializado. E tenho mais 2 pós também na área, uma de educação especial e outra de educação especial com acessibilidade. Muito bem, tá vendo aí? O cara que já vem aí trabalhando com alunos, veio e se especializou nessa área especial. O Valdeir, que a gente conversou no último episódio sobre a questão dos direitos da criança, do adolescente, a gente estava aqui conversando com a Amanda da Pastoral da Criança também, e é uma coisa que, né, complementa a outra. É muito importante aqui a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente fica feliz em recebê-lo aqui. E vamos conversar um pouquinho, vamos conhecer melhor assim, o Cristo. Seu nome completo, Cristiano, diga aí. O pessoal conhece só Cristo. Meu nome completo é enorme. Cristiano Soares Silva dos Santos. Não, basicamente, eu sou uma pessoa bem tranquila. Eu acho que eu tenho uma paciência enorme. Assim, muito tranquilo, muito paciência. Mas gosto muito de música, adoro festa, adoro... Isso aí já ia entrar nessa parte também. Adoro viajar, que eu acho que quando a gente viaja, a gente, primeiro... conhece um pouco mais do nosso país, que é enorme e é bonito, e a gente ia começar a assimilar outras culturas, a gente vê outras formas, e de repente a gente muda alguma forma do nosso pensamento em relação à nossa cidade, em relação a outras. Porque assim, eu viajo muito, gosto muito da questão cultural. E eu vejo aqui que nossa cidade a gente tem um potencial enorme, mas que não é explorado. E que a gente vê cidades até menos favorecidas, que é muito mais explorada do que a nossa. Aí a gente fica assim pensando, por que se está certo aqui lá também não dá, né? Mas é basicamente isso. Eu gosto muito de viajar e de música. Adoro música e dançar. Muito bem, Valdeir. Muito bem. E assim, você sempre pensou em ser professor na sua infância? Como foi assim os seus estudos? Olha, Valdeir, eu nunca pensei em ser professor. Certo? Eu terminei... Na época que eu fiz, a gente tinha a 8ª série, que hoje é o 9º ano. O que é que acontece? Eu queria ir para Maceió estudar. Aí fui a Maceió de férias, fiz o teste lá na época, era escola técnica, aí passei e comecei a estudar lá. Só que com 2 meses, meu pai mandou voltar, porque ele falou que eu ia ser caminhoneiro. Aí eu disse, rapaz, eu vou voltar, porque eu sou de menor e depende do seu, que eu já estava morando com meu tio. Mas assim, eu não vou ser caminhoneiro. Aí ele disse, você vai. Eu disse, tá, ok. Voltei. Aí terminei o magistério. Como eu disse a você logo no início, com 17 anos eu tinha concluído o magistério. Aí fui ser caminhoneiro. Aí eu rodei acho que uns 5 anos com ele, eu e meu irmão. Né? Eu dirigia aqui próximo. Aí quando chegava perto de Arapiraca, ele era quem viajava. Pra gente entender melhor, quem é seu pai, quem é seu irmão? Diga aí nomes pra gente... Meu pai é Luiz Soares, o pessoal conhece muito por Luiz Siriaco. Meu irmão era Luciano. Sim. Acho que o pessoal que morava ali na vila, ele. Ok, então pronto. A gente ficou, durante 5 anos, eu fiquei dirigindo caminhão, comprando farinha, que meu pai negociava com farinha. Eu comprava farinha, recebia, fazia pagamento. E como naquela época o filho trabalhava com o pai, mas a gente não recebia um salário, então para eu ganhar um dinheirinho eu descarregava o caminhão. Todas as semanas eu descarregava em média de 900 a 1.200 sacos de farinha. Tipo uma mesadinha, né? Nada, ele pagava igual o descarregador. Ele pagava cada saco que eu descarregava 10 centavos. Aí tava... Quantos quilos cada saco? 50. Olha... 50 quilos por 10 centavos. Cada saco a gente vinha com 300 sacos, dava 15 mil quilos. Então, a cada caminhão eu ganhava R$30. E fora... Ainda dividia com outro, não era eu sozinho. Era eu e outro colega, era 15 para um e 15 para outro. Aí, quando a gente descarregava 3 vezes, eu ganhava 45. Você Trabalho vê, do caramba. um caminhoneiro virar professor, essa é a primeira vez. Eu não sabia não, Cristo, que você já tinha essa experiência. Trabalhei, já. Quanto tempo assim passou assim? No caminhão com meu irmão, 5 anos. 5 anos. Foi. Aí, com minha esposa, pronto. Aí minha esposa, como dizer a vocês, sempre gostei de festa. Sim. Aí ela falou o seguinte, ela disse, olha,
fez a inscrição para professor? Eu disse, rapaz, fiz não. E eu acho que não vou fazer não, que tá assim, praticamente 5 anos que eu não pego no caderno para estudar, porque não tinha tempo. A gente dava, às vezes, por semana, 3 viagens a Maceió. Chegava, voltava, porque a gente abastecia aqui, Piranhas, entregava em vários lugares. Aí disse outra, quanto era? R$45, também não tenho não. Os R$45 que eu tenho é pra gente ir pro baile. Aí prioridade, né? Tá vendo? Cara, não faz isso não. Faz o seguinte, você pega os 45, você faz sua matrícula e vai ter um monte de festa pra gente ir. Aliás, a inscrição. Aí isso eu fiz. Aí do dia que eu fiz, eu comecei a estudar. Aí estudei muito, muito. Aí a gente ia namorar, aí sentava pra estudar. Estudamos juntos. No caso, vocês eram namorados Namorados ainda. na época, Ela já era professora nesse tempo? Não. Ela foi chamada ela lhe incentivou sem ela ser. Sem ela ser. Ah, bacana. Aí eu ia pra Maceió, levava um livro, estudava. Quando eu vinha pra casa dela pra namorar, a gente sentava na mesa, namorava um pouquinho, né? Que tem que namorar, que é de praxe, depois a gente ia estudar. Aí fiz o concurso. Aí na época eram 100 vagas que estava entrando o Fundeb. Aí eu fiquei em 40º, ela ficou mais na frente, mas as primeiras 70 pessoas que chamaram, eu entrei já. Bom. Aí quando eu entrei, aí falei para meu pai, disse, ó, tô saindo do caminhão. Ele disse, você vai trabalhar de empregada? Eu disse, vou trabalhar de empregado, porque eu trabalho com o senhor, eu já não era ganho empregado nada. do mesmo jeito. Aí acabei saindo, aí foi quando eu ingressei na área de professor. Aí minha esposa foi chamada 3 anos depois, com o restante do pessoal que foi chamado. E na sua época de caminhoneiro, o que você achou assim da vida de caminhoneiro? Como era assim? Era perigoso? Foi um incentivo para querer ser professor? Isso. Eu já, assim, não é que eu não quisesse ser, eu não queria ser caminhoneiro, porque assim, pronto, a questão de você viajar e conhecer outros lugares, massa, eu achava massa. Mas eu não me via todos os dias no estado, direto, sabe? Indo e vindo, aí eu cozinhava também, que eu era cozinheiro, viu? Tinha que parar e fazia o almoço, aí já fazia tudo de uma vez só, viu? Almoço e janta, para não estar fazendo 2 vezes. Então, assim, eu gostava de passear, como disse você, mas assim, viajar, tá todos os dias, assim, meu irmão adorava, mas eu particularmente dizia, rapaz, isso não é vida não quero isso pra mim não. Aí foi quando ela me disse, vamos fazer, não pensei 2 vezes, poxa, eu vou estudar e vou fazer. Aí fiz, e até hoje estou aqui, graças a Deus. No caso, você já mencionou sua esposa, qual o nome dela? Minha esposa é Nilza. O nome dela é minha grande incentivadora para ser professor hoje, assim, porque ela, se não fosse ela, eu não teria feito a inscrição, talvez não tivesse aqui como professor. Talvez não tivesse como caminhoneiro, né? De repente eu ia outra profissão. Pois é. Ela não era professora ainda, você começou primeiro... Não, ela vendia... Quanto tempo depois ela começou? 3 anos depois. 3 anos depois, isso. Aí ela trabalhava com o quê? Ela trabalhava com o pai dela. Ela era feirante também e ficava na loja do pai, vendendo calçado. Né? Que era o final de João Massal, o pai dela. Pronto, aí já tem a parceria, né? Ela veio desde o tempo de namoro, que a gente, quem conhece o Cristo, Valdeir, o pessoal que está nos assistindo aqui, quem já vê ele... sabe que ele gosta de festa, porque onde tem uma festa boa, tá lá o Cristo. E ele não tá lá de braço dado lá parado, ele tá dançando, tá aproveitando, tá curtindo. Isso é que é bom, que você trabalha, você depois desestressa, e aí o professor precisa, né, ter essa válvula de escape. Precisa sim. Às vezes o pessoal, quando eu tava dizendo, mas o professor não trabalha. Isso, a gente trabalha muito. Olha, no início mesmo, assim, acho que quando você inicia tudo, você fica meio assustado. Porque quando eu comecei a aceitar, como é que vai ser? Porque assim, a gente tem toda uma teoria, mas o que vale é a prática. É igual quando você faz a formação, às vezes quando eu comecei na educação especial, me diz, manda para Cristo, que ele estudou para isso. Não é que você estudou para isso, mas assim, você tem uma teoria, mas a prática do dia a dia, que você reconhece nos seus alunos, é que você vai procurando forma de trabalhar com ele para que ele avance. Não é que não tem uma fórmula pronta. Mas no início eu trabalhei, eu acho que numa boa parte aqui do município. Eu trabalhei na Cacimba Cercada, aí o início sempre é pesado, né? Eu não tinha transporte nenhum. Então, assim, eu ia dar aula ali, acho que vocês conhecem ali perto da favela, que é perto do Alto dos Coelhos. Eu ia dar aula de bicicleta. Eu passei... daqui para lá. Eu ia e vinha. Eu passei 2 anos indo de bicicleta dar aula.
É uma andadinha boa. Uma andada boa. Eu ia ali pela Papaterra por dentro, mas assim, é como eu digo assim, a minha esposa, ela disse, tudo é crescimento. Se você não tentar tirar o lado positivo, você se frustra e você acaba adoecendo. Então, assim, eu tento ver tudo pelo lado positivo. De repente, poderia ser pior, mas não é. Então, que bom que eu estou aqui. Tem que ser ter o pensamento positivo das coisas. Ele ajuda a trazer energia positiva também. Olha, acontece. Então, Cristo, a gente acompanhou aí, já ficou conhecendo um pouquinho dessa sua movimentação logo cedo, né? Caminhoneiro, já essa introdução já na área da educação. E já teve, assim, nesse início, teve algum momento que você pensou, não, eu acho que não quero isso, não. Eu acho que era melhor voltar para caminhoneiro ou queria outra profissão? Não, como eu disse a você, quando eu fiz o concurso, eu visei o quê? De início, assim, então, salário bom, eu vou ganhar, vou terminar minha casa e vou casar. Certo? Só que assim, é uma coisa meio que mágica, sabe? Você vê uma criança aprender a ler, sabe? Você vê ali de repente, não sabe, e você quando vê a criança lendo, sabe? Parece que, não sei lhe explicar, mas assim, é muito gratificante, sabe? E a questão de você poder se autoavaliar, porque assim, cada ano que eu passava com a turma, eu aprendia mais e eu também fazia minha autoavaliação. Eita, eu poderia ser melhor. Em que eu posso ser melhor com minha outra turma? Porque quando a gente trabalha muito na zona rural, a gente trabalha com muito seriado. A gente não fica como na cidade, tipo educação infantil, primeiro ano, segundo ano, a gente fica com tudo junto. Então eu comecei a trabalhar, eu era professor de educação infantil, eu era professor de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Então, assim, era uma salada mista. E assim, e você via que de repente aluno que estava no terceiro ano já estava aprendendo assunto que era do quinto, porque eu tinha que dividir o quadro, que a gente usava o quadro bastante, não tinha as tecnologias que a gente usa hoje. E você via que no contexto geral todos iam avançando juntos. Né? Lembro e pronto agora, que como você falou, a gente estava na festa das crianças e quando eu fiz a primeira festinha das crianças lá, assim, acho que para eles foi mágico, sabe? Pedi o carro do meu pai, aí fiz um bolo enorme, levei uma coisa que eles nunca tinham visto lá. Aí fiz, levei bola, que ficaram encantados. Muito encantado, que teve um episódio em uma das gestões que eles tentaram me tirar não tentaram não, né? Me tiraram lá da favela, que era onde eu estava. E o secretário da época me pediu, eu disse, vá lá, se despeça e você vai sair. Eu disse, mas rapaz, eu não quero sair de lá. Aí eles, não, mas assim, professor é que nem soldado, vai pra onde a gente manda. Aí eu, tá bom, bacana. Ok, vou. Aí também fui, aí na hora do intervalo eu falei para os meninos, eu já estava acho que com uns 3 anos que eu estava trabalhando lá, e ele queria colocar uma pessoa que era de uma comunidade próxima. Aí falei para os meninos, olha, hoje é meu último dia, viu? Amanhã tá vindo outro professor. Aí ele disse, oxe, e você vai sair? Eu disse, vou. Aí sei que na hora do intervalo os meninos sumiram. Aí daqui a pouco chegou o pai de um, o pai de outro, o pai de um, de outro. Eu disse, você vai embora? Eu disse, vou. Aí ele disse, oxe, mas por quê? Aí eu contei, não, ó, o secretário me chamou, me falou que eu vou ter que sair, que vai vir outro. Aí ele disse, mas o senhor quer sair daqui? Aí eu disse, não. Mas, como ele disse, o professor é como soldado, vai para onde ele manda. Aí ele disse, aí o pessoal disse, tá, não se preocupe não que a gente vai dar um jeito. Bom, aí eu saí e fiquei um tempo na secretaria até arrumarem um lugar para me colocarem. Aí não sabia o que estava acontecendo na comunidade, né? Mas aí aconteceu uma revolução lá na comunidade que, para mim, enquanto pessoa, enquanto professor, assim, foi maravilhoso. Aí o que é que acontece? O outro professor foi e os alunos não foram para a escola. Aí isso foi uma semana, 2 semanas, e os meninos sem irem para a escola. Aí mandam me chamarem na prefeitura. Primeiro, o secretário da época disse que eu fiz a cabeça dos pais. Eu disse, não, eu só disse que eu não queria sair. Mas, resumindo muito, a história, os pais disseram que se eu não voltasse, iam tirar o menino da escola e eu matricular no alto. Aí, resumindo, voltei para a escola. Mas antes o secretário disse, não, você fica onde você quiser, na escola aqui em Água Branca. Escolha uma escola que eu lhe coloco.
Aí eu disse, rapaz, eu quero ficar lá. Assim, pela assim, a boa vontade dele, pela mobilização deles, porque é muito chato. De repente, um mês eles ficaram, viu, sem aula. E de repente eu escolhi um lugar para ficar mais cômodo para mim. Aí mesmo de bicicleta, eu preferi voltar para lá. Eles abriram mão, né? Isso. Aí no dia que eu cheguei, tem uma buchada lá e eu adoro buchada também. Eu comi buchada com os meninos. Rapaz, que reconhecimento bacana, né, Rodrigo? Verdade. Então, vamos lá, vamos continuar nosso bate-papo aqui. A gente vai sabendo as histórias, sabendo aí Um bocado de história. o Cristo requisitado. Mas é a parte gratificante e ela mexe muito com a gente. Mas vamos conversar daqui a pouquinho sobre mais aqui da vida do nosso amigo Cristo. E vamos agora saber de dica boa, né, Valdir? Exatamente, vocês que estão aí nesse sabadão, né, na hora do almoço, após o almoço, tem uma dica especial para você, tá bom? Aquele lanche da tarde combina com o que, Tiago? Combina com os salgados da Carla, tá certo? Além de seu aniversário, casamento ou qualquer tipo de evento, Salgados da Carla na Avenida Getúlio Vargas. O WhatsApp é o 9960-43272. Salgados da Carla. Seu aniversário, seu casamento, seu lanche. Chega de água na boca. Ainda bem que nós temos aqui, né, no comemorar estúdio. o dia do professor. Exatamente, Tiago. Exatamente. Aí. A festa é garantida com os Salgados da Carla aí na tela para vocês, tá bom? Nós também temos, né, o patrocínio do nosso amigo Paulo Campos, advocacia e consultoria jurídica. Telefone para contato é o 9998-3987 ou 9996-01249. Amigo Paulo Campos, seu escritório por trás do ginásio de esportes, resolvendo todos os seus problemas jurídicos, tá certo? Tá com aquela pendência na justiça, não sabe o que fazer, não se preocupe, o advogado certo, Paulo Campos, resolvendo todos os seus problemas, tá aí para você também na tela direitinho, né, Tiago? O Paulo tá sempre também assistindo também, ele tá, volta e meia acompanha. Você ouviu lá o podcast, tá? Um grande abraço ao Paulo, à sua família, a dona Cícera e todo mundo que aí estão lá na casa do Paulo Campos assistindo junto com a gente. E, claro, também um abraço todo especial a você, amigo, que está nos assistindo nesse momento. E chegou a sua hora de brilhar, né, Valdir? Aquele momento especial. Se você quer ser o nosso colaborador, olha o QR Code aí na sua telinha. Exatamente. Pega o celular, bota lá no Pix e faça já aí a sua contribuição para que você veja esse estúdio ainda mais bonito, para que você veja essa mesa aqui ainda mais arrumadinha. Exatamente. E a gente aqui com a qualidade que você merece. E não importa o valor, né, Tiago? De jeito 50, nenhum. 25, 10... 100, tá, 200, exatamente. tá chegando, fim de ano vai chegar o 13º, o pessoal não sabe o que fazer com tanto dinheiro, tá aí o QR Code para você ajudar o nosso podcast. A gente não mandou um abraço hoje, Valdel, a produção, o Gugu, o Diego, o Paulo Williams, eles que estão ali nas técnicas, então são aparelhos, são aí equipamentos que precisam aí de uma manutenção, de volta e meia a gente comprar equipamento novo, então a sua doação também vai aí ajudar aos nossos parceiros aqui a deixar nosso podcast com mais qualidade, viu? Aquele grande abraço, viu? Se você não tem Pix, ainda tem gente que não tem Pix ainda, não sabe como é que doa, vai no direct, né, no Instagram, você vai ficar sabendo como é que você pode fazer sua doação também por lá. Você pode pegar a chave Pix, se você não conseguir colocar aí pelo QR Code, ou também entre em contato, é só, olha, eu tô com 10 reais aqui na minha mão, o que é que eu faço? Procure o menino aí na rua, a gente marca um encontro, nós pega, mas não deixe à toa não. Muito bem, pessoal, já de volta com o nosso 18º episódio do nosso Tô na Serra Podcast com o professor Cristo, que tem um trabalho lindo aqui no município de Água Branca com os nossos alunos, né, Tiago? Exatamente, a gente já conheceu um pouquinho aqui do resumo e do como foi o início, da luta literalmente, da carregada de farinha e tudo mais. E vamos agora conhecer melhor, assim, dentro da sala de aula. Você já falou lá, né? Lá na favela, a experiência que você teve lá. E você passou quantos anos lá? Na favela eu fiquei 8 anos lá. 8 anos. Aí nesse período eu fiz outro concurso, que foi o do Delmiro. Aí fui trabalhar em Delmiro, trabalhava na Lagoinha. Aí ficou mais corrido. Ficou com os dois? Isso, fiquei com os dois. Tô com os dois até hoje, graças a Deus. Só que aí lá na favela eu fiquei até a escola fechar. Não mexeram mais comigo. Então quando a escola tinha, vamos supor, 6 alunos, realmente não dá para funcionar. Então o restante dos alunos eles foram estudar no alto e aí a escola fechou. Aí eu vim para Água Branca. Que eu sempre digo assim, que eu trabalhar na América Torres. Aí eu acho que sempre eu trabalhei na América Torres, porque
Não sei se vocês sabiam, antigamente as escolas elas eram nucleadas. Por exemplo, cada escola da zona rural equivale a tipo a uma sala da escola tipo matriz, que é tipo América Torres. Então, as escolas que eram do Alto, Tingui, Favela, se eu não me engano, Tabuleiro, tudo, elas faziam parte da escola uma espécie de América extensão. com extensão. Elas faziam parte da América Torres. Aí quando a escola lá fechou, eu vim trabalhar com educação infantil mesmo, na América Torres. Trabalhei com alunos de 5 anos, durante 2 anos na América Torres ainda. Não especiais ainda. Não especiais. Que naquela época, por exemplo, hoje a criança, hoje a gente equivaleu assim, criança com tantos anos, primeiro ano, 6 anos, e por aí vai, pela idade série. E antigamente, a gente viu o aluno que tinha condições de avançar para o primeiro ano. A gente, olha, aluno tal, tem condições. Aí eles iam. Esses não têm condições, continuavam na educação infantil, por mais 1 ano. E não é como é o sistema hoje, que mudou, né, para o sistema de 9 anos. Aí esses 2 anos que eu fiquei na América Torres, no outro ano, na época era Mara, trabalhava com educação especial. Aí ela me convidou para fazer parte da equipe de 2, que só era eu e Lusa na época, ficamos nós 2 e ela como nossa coordenadora. E como eu falei logo no início, a primeira sala de educação especial funcionou no Bairro Novo, que era meio, como eu disse, que segregava, porque ela só era composta por alunos especiais. Né? E isso não é inclusão. Né? Se a gente vai ver inclusão, incluir é você estar com o outro. Acabava, você estava excluindo, porque você estava participando da escola, mas você não estava inserido na sala regular. Você fazia uma seleção e colocava lá numa sala diferente, né? Isso. E pronto, aí ficava com Lusa. Aí foi quando criou-se a lei e surgiu as salas de recursos. Aí nós fizemos, Lusa já tinha formação para o AE e eu também tinha formação, como se você que sentia necessidade de fazer, porque eu tive uma criança especial, ele hoje está com 21 anos, um rapaz, meu amigo até hoje, mas eu senti essa necessidade. E aí ela me convidou e eu fui para a sala de recursos da América Torres, que até então as únicas escolas do município com sala de recurso era a do Bairro Novo e a América Torres. Aí toda a clientela de aluno da zona rural e da cidade ficava dividido comigo e com Lusa. No caso, eram direcionados para vocês. Isso. Nos casos que haviam essa característica, eles não, vamos colocar aqui para o Isso. Mas por exemplo, quando o Maré me convidou, já tinha saído a questão da lei das salas de recurso. Nós temos tipo sala de recurso tipo 1 e tipo 2. Basicamente, aqui a gente tem a tipo 1. A tipo 2 ela vem com material para deficiente visual ou cego. Né? Quando a gente fala pessoa com deficiência, porque assim, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência física, por isso que a gente usa essa nomenclatura. Então, assim, as daqui são tipo 1. Todas as salas de recurso, as primeiras, elas vinham, o governo federal mandava todo o material. As prefeituras só tinham que ter uma sala para ser montada ali. Então, ele mandava uma equipe para vir montar e a gente já trabalhava com todo o material. Ela vinha com notebook, computador, toda voltada para a gente fazer um trabalho diferenciado com aqueles alunos. Bacana, né? Você falou aí a AEE, né? Explica pra Isso. gente o que é o AEE, muitas pessoas não sabem ainda. Pronto, eu trabalho numa sala de recursos, né? E o AE é um atendimento educacional especializado. Como eu falei antes, Lusa trabalhava com alunos todos especiais, que a gente chamava uma sala não era uma sala de AE nem de recursos, ela ficava com uma sala com crianças especiais. Aí depois que surgiram as salas de recurso, aí foi quando os alunos começaram a ser inseridos na sala regular. E no contraturno dele, no horário, por exemplo, quem estudava de manhã era atendido à tarde. Então, eles tinham esse atendimento com a gente. Aí, no AE, o atendimento, como você diz, atendimento educacional especializado, a gente foca, na verdade, em cima da criança, da deficiência da criança. Por exemplo, quando ela já vem laudada, já é bom porque a gente faz todo um trabalho em cima daquele aluno. Por exemplo, a gente não trabalha, muitos pais ainda e muitas pessoas, inclusive professores também,
da sala regular, acha que o trabalho da sala de recursos é um reforço. Tipo assim, a gente não trabalha com reforço. A sala de recurso, ela é para a gente ajudar a criança na necessidade dela. Como é que funciona? A gente chama os pais, a gente faz o que é uma anamnese. A gente conhece todo o contexto histórico da criança, desde o nascimento até ela ter sido laudada, ou se não foi, se a gente percebeu que tem, até aquele momento. Então aí a gente fez todo aquele aparato com a mãe, da gestação, se a mãe foi normal, se a criança chorou quando nasceu, se tem algum parente com deficiência na família, com algum transtorno. Então a gente faz todo aquele levantamento. Em cima daquele levantamento, a gente cria o plano de atendimento da criança. Aí a gente vai trabalhar em cima daquele plano de atendimento para tentar ajudar aquela criança a avançar nas dificuldades dela, né? Porque quando a gente trabalha, pensa, o bichinho é doente. Primeiro, ele nem é bichinho e ele não é doente. Ele nasceu diferente da gente, que assim, ele não vai mudar, não existe um tratamento para ele mudar, então a gente tem que se adequar àquela criança. É importante você falar isso porque é o que a gente assim comentava aqui antes no making off sobre essa dificuldade das pessoas primeiro entender como é que se é diagnosticado, como é que se é tratado, a forma de aceitar tanto dos profissionais que vão trabalhar com ele, quanto da família e de todo um conjunto, porque isso vai facilitar para que a criança receba aí a atenção devida, né? Porque tem alguns que precisam de uma atenção específica e quando não há essa pausa para entender que ele precisa dessas etapas, fica difícil para a criança conviver com os outros, né? Sim, e sim, inclusive até a questão da própria família, porque assim, como a gente está na escola, a gente começa a perceber muito mais às vezes do que a própria família. A questão da dificuldade de aprendizado, na época que a gente era criança, dizia, o menino não aprende. Usavam vários adjetivos para a criança. E a gente hoje percebe que de repente ele não aprende porque ele tem uma deficiência, certo? Ou algum transtorno. Que aí hoje, quando a gente percebe como é que é feito, por exemplo, o professor percebeu. Por isso que, antes de eu falar assim, como a equipe é importante. Porque a educação, a escola tem que ser um todo. Não é só eu fazendo a minha parte. Eu acho que todos têm que fazer, inclusive a família, que eu acho que é uma das peças mais importantes. Porque quando a gente faz escola, a gente faz para a criança. Como se você, o melhor é você ver a criança evoluir. Seja ela na limitação dela. Então, à medida que o professor observa, certo? Aí ele fala, às vezes, ou diretamente comigo, ou na coordenação, só aluno tal, é assim, tá agressivo, ele não para, ele faz isso, porque também tem muitos professores que a criança é assim, mas às vezes porque a criança é agitada. Às vezes vê, esse menino tem problema. Aí diz, não é assim. Aí, diante disso, ela encaminha pra gente, a gente faz umas avaliações com a criança. Se a gente perceber, em cima da nossa avaliação, que a criança não tem nada, a gente diz, basicamente ele é agitado, assim, mas aí pode ser algum problema em casa. Que a personalidade, né? A personalidade pode ser, às vezes, eu digo até mimas, às vezes em casa, e quando você começa a estar no coletivo, você vamos dizer, paparicado em casa, mas no coletivo você não pode ter aquele atenção exclusiva só para você, aí você começa a mudar. Querer chamar atenção. Isso, mas às vezes não é. Mas quando a gente percebe que a gente, olha, ele tem, eu estou achando que ele tem, vamos dizer, isso, mas a gente não pode diagnosticar. Aí a gente manda chamar a mãe, explica para a mãe, conversa com a mãe, e aí a gente faz. Primeiro a gente manda um cabeçalho para o professor responder, com várias questões sobre comportamento, na sala, individual dele. Aí a gente pede também para que a mãe responda como a criança é em casa. Aí em cima disso aqui a gente faz um relatório e alguns encaminhamentos, ou para psicóloga ou para psicopedagoga. Aí esse encaminhamento a mãe leva, assim, não é tudo fácil assim não, viu? Hoje está mais fácil, né?
A gente falando é bem bonitinho, mas às vezes demora muito. Aí depois de todo esse encaminhamento, aí elas dão um retorno para a gente. Nesse retorno, a gente vê se a criança tem alguma coisa, o que ele vem com CID. Aí em cima do que ele tem, a gente faz a anamnese com a mãe. Tempo de gestação, se foi parto normal, como eu falei nisso, cesariana. Assim, muitas perguntas que a gente faz. Aí em cima daquilo, a gente cria o plano individual do aluno. Isso, para cada aluno. Por exemplo, cada aluno que está comigo no atendimento, ele tem um plano individual. Certo? Algumas coisas podem ser parecidas com a do outro, mas assim, é exclusivamente feita para aquela criança. Aí a cada 6 meses a gente faz uma reavaliação do plano, se precisa diminuir as metas ou se a gente conseguir alcançar aquela meta, aí a gente reformula. Em cima desse plano a gente vai traçar as atividades que a gente vai trabalhar com ele, que não tem nada a ver com a sala regular. Porque assim, o conteúdo, vamos dizer, do ano dele, ele está vendo na sala regular. Então a gente vai trabalhar, por exemplo, a criança, ela é uma pessoa com deficiência intelectual. A gente vai trabalhar atividades em cima para que ele consiga desenvolver e perceber melhor as coisas. A questão da leitura. E ainda mais, que às vezes, quando vai lá para a sala, o pessoal pensa muito assim: o professor da sala regular, o menino não sabe ler. Mas ele não aprende a ler. Ele não aprendeu isso. Só que assim, a gente tem que ver, eu falei, com outro olhar. Existem várias formas de se avaliar, que, por exemplo, a gente também trabalha com adaptação curricular, né? O professor da sala regular é quem faz a adaptação, mas a gente pode ajudar. Então, existem várias formas de se adaptar a um conteúdo, certo? Mas, assim, eu não posso esperar que uma criança especial vá avançar igual a uma criança dita normal, que eu acho que todo mundo tem um pouco de especial. Mas ele não vai avançar nunca como ele, dependendo também da deficiência. Se for uma física, tranquilo. Pode avançar até muito mais do que outros alunos normais. Mas dependendo se for um DI, não. Mas quando a gente está lá na sala, o que é que a gente visa? Principalmente a inclusão social. Porque se eu estou com aquela criança em casa, trancada, ele não vai evoluir nunca como ser humano. Então a gente tem que pensar além da criança que está ali. Ele vai se tornar um adulto e vai fazer parte da sociedade. E ele tem o direito de avançar em cima das limitações dele. E para isso precisa da equipe escolar, precisa dos pais e precisa de todo um conjunto que forneça para ele esses direitos, né, Valdir? Valdir sabe dos direitos mais do que ninguém. Isso, exatamente, né? O que o professor está falando para a gente é bem pertinente, né? Eu gostaria de saber, Cristo, você leciona lá na América Torres, né? Isso. E tem esses alunos. Como é a convivência com eles? Quais as dificuldades, né, que você nota deles? Como é assim Olha, o convívio com ele, assim, como você me perguntando isso, que é bom ser professor, quando você começa a trabalhar nessa área, você, no caso, a gente se percebe muito pequeno, porque às vezes a gente reclama muito e de repente você vê que a necessidade do outro vai muito além da sua, e você vê que você, de repente, está saudável ali, e você pode fazer, de repente, o que você quer, aí você fala, cara, como a gente às vezes é egoísta. Mas, assim, eu tenho uma amizade muito grande com eles, assim, até fora da sala de aula, porque, assim, cada avanço que eles têm nas limitações dele, para mim é uma vitória. Quando a gente começa a fazer reuniões, fulano tá ótimo, eu digo, mas quando fulano começou, mordia, chutava, cuspia. Mas assim, hoje, você, de repente, ele no 6º ano, como está bem? Está sendo trabalhado de outra forma, mas assim, a gente sabe que a gente contribuiu. Como assim, cada um contribui um pouco para que aquele ser humano cresça. E, por exemplo, antes, como disse você, só tinha 2 salas de recurso. Hoje, graças a Deus, toda a comunidade, acho que praticamente tem sala de recurso. Só não tem, acho que no Batuque, mas se Deus quiser, acho que ano que vem vai ter. Aí diminuiu muito a carga de aluno. Eu já cheguei a trabalhar com 60 alunos especiais. Eu não falei como é o atendimento basicamente, mas assim, a gente atende por grupos,
de alunos. Dependendo da deficiência, eu divido ele por grupos. Eu já cheguei a atender de 8 alunos na sala. Não é as mesas convencionais que ele tem, é uma mesa redonda. Eu centro eles e vou, mesmo os 8 estando levando as atividades pertinentes a cada necessidade deles. Porque mesmo, vamos dizer, que ele sendo DI, cada um está em um nível. Então, o que eu trabalho com de aluno A, eu não vou trabalhar com aluno B. E, de repente, o que eu trabalhei com aluno A, dá para trabalhar com aluno C. E, em cima disso, eu faço o meu cronograma. Tem alunos que têm que ser atendidos individualmente, porque, às vezes, é agressivo. Aí você tem que ter todo um trato diferenciado com ele. Aí, às vezes, eles são atendidos individualmente. O atendimento é 2 dias por semana e é de 1 hora. Aí eles têm todo dia, 2 dias por semana, 1 hora de atendimento. Aí, nessa pandemia, quando passou, a gente deu uma diminuída porque era muito aluno e como eles tinham que ser atendidos todos individuais, aí ficava só 1 dia e com um horário reduzido para eles. Quantos alunos você tem na América? Na América, botando o tempo de zona rural, eu estou praticamente a vida toda na América Torres. Se fosse para me aposentar, seria o ano que vem. Eu tenho 24 anos de América Torres, como professor. No caso, juntando essa experiência que você já convive há muito tempo, qual a maior dificuldade sua ou de algum profissional da área? A maior dificuldade, ainda hoje, está melhor. Primeiro, a aceitação dos pais. Alguns pais são muito resistentes a aceitar. Alguns, quando aceitam, também são muito incisivos. Qualquer coisa, vou para a justiça. E eu digo, não é assim, vamos sentar e vamos conversar. E a questão também da sala regular. Alguns professores ainda assim não aceitam bem. E, esse menino não era para estar aqui não, que ele não aprende. Por que esse menino está fazendo daqui? Ele não aprende nada. Que é o que eu falei no início. A questão, e eu sempre digo a ele, de repente a criança não vai aprender a ler, mas ele vai aprender a conviver com os outros, com os pares deles, com o colega. Ele vai ter um colega para falar na rua, alguém que ele vê, ele vai conversar. E se ele estivesse em casa? Ele só teria a família. Quando saísse, era assustado pelos cantos, com medo de tudo, porque ele não teria socializado com outros. E também tem a aceitação dos pais dos colegas, né? Dos pais dos colegas. Tem colegas que às vezes não quer ele com o outro. Tem colega que diz, não vou para lá não, que ali só é doido. Eu disse, não, eu não trabalho com doido, não. São pessoas que estão precisando de uma ajuda então, para avançar no aprendizado, no jeito de ser dele, mas a gente é um ser humano. E a gente tem que ver sempre todas as pessoas como seres humanos. Eu sempre coloco assim na sala, quando eu estou conversando. Gente, todo mundo aqui aprende igual? Não. Uns vão aprender primeiro que outros, uns vão ser bons em português, outros em matemática, mas cada um tem seu tempo de aprender. Até a gente concluir os 9 anos e ir para o médio. Todo mundo tem seu tempo. É igual a criança especial. Ela pode não aprender o que você vai aprender, mas ela vai aprender no tempo dela, em cima das limitações dela. E a conscientização, ela tem que ser geral, né? Ela tem que Isso, a gente faz com todos, desde o início, sabe? Desde que eu acho que o pior preconceito é quando já são adolescentes. Tipo assim, a América Torres, eu posso falar pela escola, como é a escola com muitas crianças, a gente vê eles se ajudando. Porque a criança em si, ela não tem preconceito. Às vezes fica assim porque o pai ou a mãe escutou o pai ou a mãe falar. Mas em si, na essência, ele não tem um preconceito. Eles vão construindo ao longo que vão ficando adultos. Então, se ele não tiver uma base familiar boa, que converse em casa, também que fale, que explique, ele vai se tornar um adulto preconceituoso. E não só na questão da criança especial, no contexto, acho, geral. Muito bem, né, Isolday? Tá vendo aí? Vivendo, aprendendo e conhecendo. Tá aí a dica especial para você, para ter consciência, porque também a gente tem que se colocar no lugar do próximo. A gente tem que entender os pais que precisam também educar seus filhos, de entender que a sociedade ela tem que ser todo mundo se ajudar. Também os profissionais também, que são os colegas professores, que não têm a especialidade que você tem, né, Cristian? Mas também tem que entender que tem que ter paciência e seguir o barco para frente e ajudando todo mundo que precisa.
E falando em ajudar, quem é que nos ajuda aqui, Valdeir? Exatamente. Deixa eu trazer aqui a dica da Casa da Construção. O seu parceiro na hora de construir, Rua Lourenço Bezerra, aqui em Água Branca, na entrada da cidade. O WhatsApp é o 9965-96312. Está aí na tela para vocês. Casa da Construção. Pensou em construir, reformar, pintar sua casa. Final de ano já tá aí, né, Tiago? Festa da padroeira chegando, festa de finais de ano chegando. O inverno foi pesado, todo mundo com a casa com as paredes mofadas. Exatamente. Já sabe o lugar certo para deixar a sua casa, ó, daquele jeito, hein? Casa da Construção. Também temos a Império Gourmet na Rua Travessa São Bento. Encomendas, pronta entrega, dicas e muito mais. O WhatsApp é o 9844178. Falando em Império Gourmet, que está aí na tela para vocês, nós temos aqui o presente do nosso convidado da Império Gourmet. Acho que vai dar. Abra aí, Tiago, pra gente ver. Com licença aqui. Pode abrir. Não, vai, é seu, você abre aí, mostra. Faça as honras pra gente Mas mostrar. eu compro muito, viu? Império Gourmet. Todo mundo que vem pra cá. A gente chama os convidados aqui de acordo com os clientes da Império Gourmet. Tem condições não. Eu compro dele da Carla também. A Carla é sucesso. Olha aí, olha. Rapaz. Mostra aqui pra caprichou, cadê? Levanta um pouquinho. Isso. Gostei, viu? Tô na Serra Podcast. A Muito bicha bem. sabe Capricha a cada episódio. Ela escreve melhor do que eu. Do bolo, viu? Muito bem. Império Gourmet, galera, viu? Também temos o nosso QR Code. Nosso QR Code tá aí na tela pra vocês, né, Tiago? Exatamente. QR Code na tela. É hora de você pegar o seu celular, botar lá no Pix e fazer aquela transferência bem bacana. Do jeito que você tiver à vontade, você pode fazer e dar aquela força, aquela moral bacana para o nosso podcast. Se você também é um empresário, quer aí aliar sua marca, quer ser um dos nossos parceiros também, entre em contato pelo direct do nosso Instagram e você vai bater um papo legal lá com a nossa produção e acertar os detalhes do número da conta, fazer uma reunião, não sei, você fica à vontade. Mas se você tiver aí já acessível com o seu QR Code, leitor do QR Code, fica à vontade para aí fazer a sua doação no Tô na Serra Podcast. E a gente já manda um abraço a você que está assistindo até esse momento. Nosso muito obrigado. Se ainda não curtiu, vai lá, curte. Se ainda não é aí inscrito no canal, vai, se inscreve. E se você ainda não foi lá no nosso Instagram, vai lá e segue nosso Instagram também. Interaja com a gente aqui no nosso Tô na Serra Podcast. Vai estar procurando o que, Valdeir? Aí? Eu tô procurando aqui uma notícia. A notícia tá certa. Quando você achar, você diga. Dê a notícia para nós. Vou dar agora, porque a gente tava aqui procurando, né, falando em inclusão, né, professor? Nós tivemos uma caminhada recentemente, eu estava procurando aqui. Isso, foi. Né, queria que você falasse um pouquinho, participou da caminhada com os alunos, como é a experiência, né? Porque é importante nós falarmos de inclusão, né, na nossa sociedade, principalmente com esses alunos que precisam e merecem ser incluídos, né, nas diversas formas que a nossa sociedade ela está, né? Seja no mercado de trabalho, né? Enfim, de tudo que envolve, né, o nosso cotidiano, esses alunos merecem e devem ser incluídos. Fala aí um pouquinho como foi a caminhada. A caminhada foi assim muito, muito boa. Todos os anos assim a gente faz. Não fizemos o ano passado por causa da pandemia, mas é justamente dia 21 de setembro, que a gente usou até a cor verde, que eu gosto de dizer assim, que setembro tem várias cores, né? Que é o amarelo, é o verde, o azul, o lilás. Mas o setembro verde é como se fosse é uma luta das pessoas com deficiência por inclusão social. E essa luta, assim, muitas pessoas acham que só é pela questão do reconhecimento, da visibilização dele enquanto ser humano, mas não é só isso. Eles também brigam pela questão de acessibilidade. Porque, assim, a gente já tem pessoas com deficiência em vários setores do mercado, trabalhando, fazendo sua escala de trabalho e tudo. Só que, assim, a gente ainda tem cidades que não foram planejadas para lidar com essas pessoas. Então, a gente precisa o quê? De acessibilidade, de calçada, de prédios, certo? Que não tem. Então, essa luta é projetando também isso. A questão da visibilidade dele, de ser reconhecido, certo? E a questão da mudança nas estruturas das cidades, para que eles possam se locomover sozinhos, sem precisar da ajuda de alguém. Se alguém quiser ajudar, que ele queira ajuda, ajude. Mas também que eles possam se locomover. Porque eu digo assim, um cadeirante, ele não anda.
mas as pernas dele naquele momento é a cadeira. Então, ele tendo a cadeira, ele pode se locomover para qualquer lugar que tenha acessibilidade. Se não tiver, não tem como ele sair daquele local. Verdade. Né? E a gente vê isso, não só nas cidades pequenas, a gente vê que mesmo nas cidades grandes, não tem. Então, assim, a luta, ela é muito bonita e, assim, muito válida. Porque, assim, a gente hoje consegue projetar, trazer as crianças e adolescentes para a rua, para se exporem, para falar como é a vida deles, como é a vivência dele, como ele se percebe enquanto ser humano. Lá em Delmiro, nós fizemos uma semana todinha, agora foi na escola. A gente não saiu nessa caminhada que teve. Como aqui em Água Branca teve a caminhada, lá algumas escolas promoveram. Mas a gente fez, como Delmiro tem a PAI, e a gente conhece um pessoal lá, a gente fez convite para eles. Foi bem interessante. A gente queria um momento realmente de inclusão deles com o aluno da sala regular. Então, a gente convidou o pessoal da PAI, lá tem uma banda só de pessoas com deficiência. E eles foram, tocaram na banda, o pessoal da sala regular dançou com eles. Assim, foi bem bacana ver a interação de todos. No final, um pouco da fala e a questão que a gente pode conviver com as diferenças. Só basta a gente se abrir para elas. E o outro palestrante, ele é um rapaz autista, e ele falou como foi a vida dele na escola, na educação infantil, no ensino de 9 anos, no médio e hoje na faculdade. Ele conseguiu concluir a faculdade e ele é professor de letras. Assim, muito assim, interessante, porque assim, a gente vê de uma maneira, mas eles veem de outra forma e é muito mais difícil para eles. No caso, tem todo esse trabalho, né, de hoje, né, na atualidade, de se preocupar em diagnosticar, em acompanhar, em trabalhar. Em todo o seu tempo de carreira enquanto professor, dá quantos anos total? 24 anos. 24 anos. Isso. Desses 24 anos, se você for dar uma olhada lá atrás, agora a quantidade de alunos com essas deficiências são bem maior. Você acha que esse aumento vem de que é porque está tendo mais diagnóstico ou há alguma coisa no meio do caminho está fazendo com que nasça pessoas com deficiência? Minha visão, eu acho que está tendo mais diagnóstico. Porque antigamente, a criança é danado, o pai batia, a criança parava, aprendia, às vezes não aprendia a ler, mas não continuava o estudo. E hoje, assim, estão tendo diagnóstico, assim, vamos dizer, mais precoce. Então, assim, os pais que realmente querem, participam, quando eles começam a perceber, eles mesmos procuram, como eu disse, alguns têm rejeição, mas eles já começam a perceber, então eles já procuram, a gente já ajuda também com os encaminhamentos. Quando a gente tem um diagnóstico mais rápido, ou seja, a forma de lidar com a criança, a gente já tem outra visão também mais cedo do que você esperar a criança se tornar um adolescente ou já estar com 10 anos para a gente conseguir trabalhar em cima da deficiência dele. Por exemplo, a gente está aumentando muito o número de autistas, certo? É absurdo, tanto aqui quanto lá em Delmiro. Assim, autismo, o diagnóstico, autismo, certo? Então, assim, o autismo, eu acho que nesse começo de século, uma das... Antigamente ele entrava na DI, hoje não, né? A gente chama de um transtorno. Então é um dos que mais está surgindo, certo? Cada vez mais crianças autistas. Aí o autismo, ele tem várias nuances. Como a gente tem, aí o pessoal tem o leve, o moderado e o agressivo não, e o severo. Mas entre eles tem várias nuances que eu gosto de dizer. É leve, mas está puxado para o médio. Então, assim, eles hoje não fecham um diagnóstico preciso. É isso, porque ao longo do tratamento, a criança pode avançar e se tornar, vamos dizer assim, leve. Ele começou um tratamento mais, vamos dizer, precoce, então ele vai mais cedo avançar em cima das terapias que ele faz. E tem que ter também, né, a questão do reforço em casa. Não adianta um profissional fazer esse trabalho na escola, fazer todo esse estudo
se em casa os pais não continuam fazendo um tratamento parecido com o de vocês. Por isso que tem aquele alinhamento, né, com os pais. Ela ajuda, né? Ajuda, porque não adianta, imagina o aluno vem para a escola, o professor faz aquele trabalho todo, né? Tem o estudo, faz a avaliação, aí dentro daquele espaço que ele está na escola, ele faz todo o trabalho certo. Aí o aluno atendido vai lá, se acalma, já se sente incluído, chega em casa, É diferente. tá lá o furacão, comendo senta aí, pronto. Aí se revolta, quebra tudo, daqui a pouco chega lá, bate na porta do conselho. Meu menino tá lá quebrando tudo, eu não quero saber, quero internar. Mas às vezes é só a divergência de tratamento, né? Justamente. Tipo assim, eu acho que tem que funcionar junto o quê? Escola, família e saúde. Porque quando esses três, no caso da criança especial, eu acho que no contexto geral, aí tudo avança. Que é como se você, às vezes, a criança é agitada, mas porque tem algum problema em casa. E quando você vai ver, a criança não tem, assim, não tem uma especialidade que você vai ter que tratar ali, dependendo da família, a mudança de ambiente ou de espaço, ele vai se acalmar. Mas a criança, quando ela é diagnosticada, se a família correr em cima, atrás do TO, do psicólogo, a gente sempre recomenda uma atividade física para ele desacelerar, com certeza aquela criança ela vai conseguir se concentrar melhor e vai conseguir avançar em todo o processo educacional tranquilo. Eu tenho alunos que, como você fosse aqui, no início, eu chegava assim, ai meu Deus, estou cansado. E de repente você vai vendo aquela mudança, sabe, que de repente você olha assim, pai, mudou demais, nem parece. Aí o cara, e aquele negócio, ele ficou bom? Não, ele não vai ficar bom. É para a vida toda. Mas ali, à medida que ele vai crescendo, ele vai também se entendendo enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então ele também vai se modificando. Mas não é que não ficou bom, não. Ele fez um tratamento, a família ajudou, colheu os frutos. Bacana. E quantos pais assim voltaram, né, conversa com você, eita, meu filho tá diferente, meu filho, ele, graças a Deus, ele tá melhorando. Muitos pais procuram você para dar esse feedback, esse retorno. Sim, muitos não, mas alguns procuram. Eu sou padrinho de alguns, acabei virando. Ficamos com padres, mas assim, é como se assim, eu abraço como se fosse meu, sabe? Então, assim, eu tento fazer o meu melhor enquanto profissional, certo? Assim, de repente, essa criança, ele vai se modificar, como se fosse no limite dele, no tempo dele. Teve um episódio com um aluno especial que foram aplicar essas provinhas que a gente tem, da SAEB, tudo. Eita, ele não sabe ler. Como é que ele vai fazer o texto? Aí eu falei assim, a questão é assim, tem várias formas de avaliar. O texto era para ele escrever sobre um desenho. Aí eu disse, senta aqui só para você ver. Falei o nome da criança, disse, o que é que você está vendo aqui? Aí ele disse, um ônibus. Eita, a gente anda no ônibus quando a gente vai para festa, né? A gente foi para aquele passeio no ônibus. Quando eu vou para tal lugar, eu vejo isso no ônibus, eu vejo isso. Muita gente anda no ônibus. Ele falou, amarelo, falou sobre o ônibus. Aí ela, eita, é um texto, foi oral. Mas ele consegue compreender. Se ele não tivesse participado da escola, ele não ia saber de repente o que era, ou não ia poder falar desse contexto todo que ele conseguiu captar andando no ônibus. Aí ele disse, é verdade. Por isso que também a gente tem, por exemplo, hoje quando você vai fazer qualquer prova, né? Se a família e a escola colocar, se você quer um ledor, um transcritor, eles mandam a pessoa para ser ledor e transcritor. Isso também, tanto no médio como no fundamental. Mas assim, é bem interessante que a gente percebe que ele cresce. Aí, voltando à questão que eu fugi um pouco lá, vários dizem, olha, mudou tanto, às vezes mandam para mim, olha, já tá lendo, aí, eita, que bom, aí manda o áudio, aí diz, fulano agora já tá fazendo isso, aí tá indo, aprendeu a nadar, tá fazendo isso, tá quase lendo, sabe que bom. Essa semana eu tava fazendo caminhada, encontrei com a mãe, olha, menino, não vou dizer o nome assim, mas a criança mandou um abraço, mas, olha, tá lendo tudo, aí eu disse, que bom, mas ainda continua danado, eu disse, não, mas é o jeito dele. Então, assim, é muito gratificante. E, assim, como eu digo, é dobrado porque, assim, é um trabalho... Não é que o trabalho seja dobrado, é porque é muito mais complicado. Às vezes eu me angustio, por exemplo. Você entra com um aluno
no jardim ou no pré-1, você sabe que ele tem todo um processo, vai aprender a ler, aquilo. Então você vai vendo aquela criança crescendo. Na educação especial, não. É no tempo dele. Você vai, de repente. Quando você perde as esperanças, de repente, a criança vai lá e, sem você pedir, aí, não acredito não, que você já está lendo. Aí, que bom. Então, assim, é muito gratificante. Então, a gente, reforçando aqui, porque o Cristo veio para cá bater esse papo com a gente, veio representando primeiramente o professor, que você acabou de falar. Ensinar, ele tem aí a sua magia, ensinar, ele tem a sua recompensa, que professores e todos que estão nos assistindo nesse momento, um grande abraço, professor da rede municipal, estadual, particular, todo mundo que dá aula aí, tem a sua paixão, tem aí a sua motivação. Mas, no seu caso, a gente queria conversar com você também para explicar um pouquinho mais assim, sobre essa dificuldade, como é que eu posso dizer? É um trabalho que é como qualquer um, é ser professor, mas ele exige de você uma percepção maior, ele exige de você um esforço maior. Então, nesse dia do professor, a gente quer parabenizar todos os professores que fazem seu trabalho maravilhosamente, ensinando, formando profissionais, mas e vocês estão nesse trabalho de formar cidadãos que têm assim, o máximo de compreendimento possível sobre o que ele vive, sobre o que vive à volta dele. É algo mais complexo ainda. Você vai instruir, você vai formar um ser humano que, tipo, como você falou, a criança normal, ela vai estar ali, vai ler, vai aprender e vai no ritmo normal das coisas. A que tem necessidade especial, não. Ela precisa, ela vai lutar com ela mesma para ela se inserir na sociedade. Então, é um trabalho muito, muito bonito, muito gratificante, e a gente fica feliz em poder trazer informações sobre essa área, sobre esse trabalho muito importante. E, Valdeir, tem alguma pergunta mais sobre essa parte? A gente vai começar aqui a entrar mais na questão geral do profissional. Professor, tem mais alguma parte? Acho que o professor ele já deixou bem mastigadinho pra gente, pros nossos youtubers, né? Que fala youtubers, né? Youtubers, internautas. Nossos internautas, né? Que estão acompanhando nesse sabadão, como é essa experiência, como ele falou, né, gratificante, né? Não tem preço, né, professor? Que pai, quando você vê um aluno se desenvolver por causa de você, né? Por causa do seu trabalho, né? Verdade. E assim, como você falou, assim, eu acho linda a profissão, sabe? Como você não sabe, você ensinar, ou depois você vê aquela criança lendo, e depois de repente um rapaz, já grande, um rapaz, uma moça, professor, e quando, olha, meu melhor professor foi aquilo. Assim, você sabe que você contribuiu para o crescimento daquela criança. Tanto ela tendo necessidade especial, quanto no ensino regular. Então, quando você, por exemplo, encontrei com um aluno desse, tá fazendo o quê? Estou fazendo nutrição. Aí, tá fazendo o quê? Professor, eu estou fazendo a mesma profissão, eu quero ser professora. Ela disse, que bom. Aí o senhor me inspirou, melhor ainda. E a gente, de repente, vê que são as crianças, mas vão crescendo e tem toda uma visão, e que você também ajudou a formar enquanto cidadão e enquanto ser humano. É muito, muito gratificante. E em relação às crianças com necessidades especiais, mais ainda porque a gente sabe que, como você falou, é difícil para qualquer pessoa de entrar no mercado de trabalho. Uma pessoa com necessidade especial é muito mais difícil. Apesar de hoje no concurso ter as vagas, mas assim, é difícil, porque dependendo da deficiência, como os avanços são lentos. Eles não têm a mesma desenvoltura de uma pessoa dita normal. Mas é muito bom tanto ensinar quanto ver a evolução deles enquanto pessoas. No caso, a gente fica acompanhando, assim, agora, nesse momento que você passou aqui para a gente todas essas informações, a gente já vê com uma forma diferente. A informação, assim, no geral, ela já traz, abre o olho. A ideia desse momento aqui justamente é essa também, para que a comunidade, todos, conheçam melhor as dificuldades, as necessidades, e também a importância de que pais, familiares, incentivem também a buscar a forma correta de educar os seus filhos, né? Você também tem
esse papel de incentivar mais pessoas a dizer, não, eu acho que precisa e eu vou direcionar. E como você falou, é interessante porque além da gente trabalhar também na sala, a gente dá uma orientação aos professores, né? A gente está assim, aberto lá para o professor, de repente me ajude com isso, a gente vai lá, ajuda. Como disse, a questão da adaptação, a gente não é que a gente vai adaptar, mas a gente pode ajudar a adaptar. Como eu disse a você, tem várias formas de você avaliar, de você transmitir o conteúdo. Agora, assim, é muito do professor também, da sala regular, querer ajudar aquela criança. Porque muitos estão ali também naquele perfil, não quero mudar porque vai dar trabalho. Toda mudança dá trabalho. Mas, assim, toda mudança é precisa para que a gente construa uma sociedade melhor. Então, além desse trabalho, a gente faz também, como no dia 21, além da passeata, durante a semana a gente fez uma semana de sensibilização na sala de aula regular. Eu levava ele lá para a sala que eu trabalho, passava alguns vídeos, em cima dos vídeos a gente debatia sobre a questão da deficiência, fizemos algumas atividades para eles sentirem como é que a criança sente e para que eles, quando veem, ajudem. Se não quiserem ajudar, também... Não quero ajudar porque eu não quero ficar perto. Mas também não critique, não mangue, não zombe. Então, todo ano, e sempre que é pertinente, a gente faz isso em todas as salas para que eles, como você falou, é uma questão social, para que também, à medida que eles vão crescendo, eles vão entendendo que, é como eu gosto assim, aquela criança não pediu para nascer daquela forma, mas ele nasceu. Mas ele é um ser humano e ele tem que ser tratado como um ser humano. Então, assim, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. É sempre que eu uso com eles. Você gostaria? Não. E a gente vai dizer com o outro? Não. Então, assim, a gente já vai plantando de agora para que quando ele se torne um adolescente, futuramente um cidadão, que vai fazer parte dessa sociedade nossa, que ele também já tenha uma outra visão, certo? Em relação ao preconceito, à pessoa com necessidade especial e que futuramente a gente vai sempre melhorando e evoluindo. Muito bem, tá aí, informação de qualidade e muito importante para o nosso dia a dia. E mais informações, o Valdir também tem trazido aqui para nós, traga mais informações. Com certeza, né? Nosso patrocinador, mandar aquele abraço para a loja Superestação e Confecções, na Avenida Presidente Castelo Branco, centro de Delmiro Gouveia. O WhatsApp é o 9814-82992, tá certo? Ou 3641-1546. Loja Superestação e Confecções, no centro de Delmiro Gouveia. Fim de ano, né? O pessoal vai para as aí. festas, já aproveita, vai lá, faz seu look lá em Delmiro Gouveia. E vamos lá para a reta final, a gente vai... já aproveitando também mais uma vez, agradecendo a você que está nos assistindo, ao Cristo que veio aqui trazer informações muito importantes, que eu acredito ser assim, de fundamental importância para todos aqueles que, Sem dúvida, que tem alguém, né, na família que precisa dessa assistência, e também para aquelas pessoas que também no dia a dia às vezes vê e não sabe como como tratar, como observar, porque às vezes o pessoal tem existe um preconceito pesado, né, sobre as pessoas que têm alguma deficiência. E queria que você deixasse assim um convite para que de incentivo para que as pessoas pudessem, tipo, não, bora ver, tem alguma dificuldade, procura qual é o primeiro passo que o pai tem que fazer para pegar o seu filho e fazer uma avaliação. Primeiro passo. Você passou aqui todas as etapas, mas assim, qual é a primeira etapa que tem que fazer? Entrar em contato com quem? Conversa com o diretor, com o professor? Como é que ele faz? O que é que o pai tem que fazer? Primeiro, porque como a maior parte do dia a criança passa em casa. Então, se o pai observou que a criança, vamos supor, está demorando a falar, o comportamento, de repente tem pais que tem 2, 3 filhos. O comportamento fulano é diferente dos outros. Então, se você observou, demora a falar, a andar, alguns, vamos dizer, gestos ou movimento atípico a uma criança da idade, mas que já está na escola, então chama o professor, de repente eu estou percebendo isso, porque aí o professor também já começa a observar a criança com outro olhar. Partir disso, o professor procura a gente
a gente, como eu disse a você, faz uma avaliação com a criança. Se a gente perceber, fala com a coordenação, ó, a criança, bom, chama o pai para a gente conversar. A gente tenta conversar com o pai. Alguns pais, vou dizer assim, acho que na sua maioria, são resistentes, o que prejudica mais ainda o filho, porque assim, eu sempre digo aos pais, ó, se você corre atrás e consegue diagnosticar se é ou não rápido, melhor para você e melhor para a gente. Mas a gente está com a criança 1 hora por dia na sala regular, o professor está com 4, mas você vai estar com a criança a vida toda. Ele é um adulto agressivo, é uma criança agressiva, vai se tornar um adulto agressivo. Então, se você corre atrás do tratamento, vai ser bom para a gente, que a gente vai poder ajudar de fato aquela criança, e melhor ainda para a família, porque você vai estar dando uma qualidade de vida melhor para a família e para a criança. Partiu desse diagnóstico, a gente encaminha para o psicólogo ou para o psicopedagogo, ele faz também uma avaliação, encaminha para a gente de volta. Ó, a criança possivelmente pode ter um TDAH, ou um DI, ou autismo, que é TEA, que a gente chama também. Então, em cima daquilo, a gente já começa a encaminhar para o psiquiatra, para a fono, para o TO, e aí a gente eu faço a anamnese com a mãe, faço o plano individual dele, aí já marco o dia que ele é atendido e o horário. Se o atendimento dele vai ser individual, se vai ser coletivo, passo para a mãe, aí a gente se encarrega tipo da mãe levar. Tem mães que não levam, não pude levar hoje. Posso levar amanhã? Eu disse, não, que a gente tem um cronograma. Então, assim, é muito da família também. Eita, está quente, eu não vou levar a criança, não. Mãe, traz a criança. Aí tem mãe que, hoje não vai dar, não. Posso? Então, também tem isso. Além de você fazer tudo isso, tem pais, às vezes, que são ainda relapsos. Ainda coloca barreiras, né? Isso, coloca barreira. E assim, é como eu disse, se a escola não andar junto com a família, o avanço vai ser pouco. Mas se a escola andar junto com a família, procurar o tratamento correto, a criança vai evoluir muito mais e ela vai ter uma qualidade de vida melhor, tanto em casa quanto na escola. E quanto no contexto social, porque é o qual que ela vai fazer parte. Exatamente, né, Valdeir? Que bacana, né? Nós já agradecemos, viu, professor, sua participação. Foi incrível esse nosso episódio do Pô de Serra, Tô na Serra Podcast. Gostaríamos que você deixasse sua mensagem para os professores aqui nessa câmara aqui, né, para os seus colegas de profissão, nesse 15 de outubro, Dia dos Professores. Bom, para meus colegas de profissão, a profissão é maravilhosa, mas é árdua. Mas um feliz Dia dos Professores para vocês. E não desista nunca dos nossos alunos, porque eu ainda acredito que eles são o futuro do país. Um abraço para todos. Pegando esse ganchozinho, ainda são futuro para o nosso país, na situação atual que o nosso país está, tudo que a gente acompanha, como é uma pergunta clichê, na verdade. Como você vê a importância da educação do professor na formação de uma geração? Você pode agregar algumas falhas de hoje na falta de educação no passado, ou é algo que a modernidade meio que bagunçou? Eu acho que a educação ela é fundamental, porque quando você tem educação, quando você estuda e você realmente se apropria daquele conhecimento, você consegue mudar o país. Primeiro, sua visão de política muda, sua visão estrutural muda, então você não vai seguir uma linha de raciocínio porque o outro quer que você siga, mas você vai correr atrás do que você acha que é importante para que o país cresça, certo? E para que a sociedade mude constantemente. Então, assim, eu acho que a educação é primordial, certo? Em todas as esferas, certo? Então, quando você tem uma qualidade de educação boa, a gente vai ter qualidades e pessoas preparadas para governar e para gerir qualquer negócio. Porque quando a gente está na escola, é bem interessante. Eu não quero que a criança aprenda, tipo assim, o bar e o bó. Mas eu quero que ela entenda onde é que ela vai usar o bar e o bó. Então, a questão do conhecimento não é eu aprender a ler, mas é onde é que eu vou usar aquele conhecimento. Até onde aquele conhecimento vai me levar. Então, quando a gente aprende isso, a gente cresce enquanto pessoa, enquanto sociedade.
Mas enquanto a gente não pensar que a educação não pode mudar, a gente só tem a perder enquanto sociedade. Tá aí, palavras do professor Cristo, encerrando aqui o nosso episódio de hoje. Desde já mais uma vez, nosso muito obrigado. Faz aí as suas considerações, seus agradecimentos, manda um alô para quem você quiser, para que a gente possa encerrar esse bate-papo muito bacana. Fique à vontade. Ok, eu quero agradecer primeiramente aqui a você, do pessoal do Tô na Serra, assim, gostei, se quiser me convidar, pode me chamar, eu venho novamente, mas assim, aos patrocinadores, gente, ajuda a galera, é muito importante, e assim, é muito importante os temas e a temática que eles abordam, porque assim, vai ficar para a história, é como eles falam, não quero assistir hoje, mas eu posso ver um outro dia, de repente eu quero fazer algum trabalho, alguma pesquisa, tem alguma coisa no episódio 1, ou 2, ou 3, eita, aquilo vai me servir. Então, assim, é muito importante e assistam, viu? E dê os comentários aí. Espero que vocês tenham gostado, galera. Muito obrigado. Então é isso, Aldeio. Muito bem, nós agradecemos a todos, né, a todos que estão acompanhando esse episódio, 18º episódio, aqui no nosso canal no YouTube. Você que segue, compartilha, manda pra geral, manda pros seus amigos, manda pros seus familiares e manda pros seus professores, viu? Desde já quero parabenizar todos os professores nesse dia especial, né? 15 de outubro, dia dos professores, aos meus professores que me formaram, né? Nós estudamos juntos, nossos professores, o Monsenhor Domingos Moeda, enfim, todos eles na universidade, todos eles, o meu muito obrigado por contribuírem e muito com a minha formação. Com a nossa formação. Todos nós aqui passamos por professores. Exatamente. Então, esse trabalho de hoje aqui vem fruto também de alguém que nos ensinou. Pressionou ali. Puxou a orelha. Um professor de história dizendo, olha, data. Um professor de matemática, quero aqui. Verdade. Então, a todos vocês que de forma particular, mas de uma forma geral, contribuem para o crescimento do ser humano e da sociedade. A todos vocês, nosso abraço. E assim a gente vai encerrando. Com uma salva de palmas para os nossos professores, né? Parabéns a todos os professores e muito obrigado. Até o próximo episódio. Fica aqui as nossas palmas para todos os profissionais da educação.